Oiê! Olá! 15º e você conosco durante 30 dias orando pelo mundo muçulmano. Olha que lindo, né? E hoje nós vamos conhecer a comunidade de 510 mil que vivem em Samarcand, no Uzbequistão. Bem-vindo! Você está no Chaves do Céu? Aleluia! E que cidade é essa, Samarcand, né? É uma cidade linda, chega a ser quase mítica até. Ela se tornou muito famosa, né? Como uma encruzilhada na Rota da Seda. A cidade se orgulha de possuir 3 seções históricas. Olha só. Ela tornou-se a antiga cidade do século VII, que foi destruída por Gengis Khan lá no século XIII. Também conhecida como a cidade medieval dos séculos XIV e XV, quando a arte e a arquitetura islâmica eram muito influentes. E um outro aspecto importante está relacionado ao desenvolvimento, né, do século XIX e XX, quando lá foram construídas muitas edificações pelos russos. A maioria da população lá de Samarcand se identifica etnicamente com os tajiques, que é uma cultura persa, ao contrário dos uzbeques, que é um grupo, né, do povo turco. As diferenças culturais entre esses grupos podem causar tensão. O Uzbequistão é quase inteiramente muçulmano, mas Samarcand tem uma população cristã composta principalmente de cristãos ortodoxos russos, católicos e outras denominações cristãs que aparecem na cidade após a independência do Uzbequistão, que ocorreu em 1991. E é nesse período aí de 1991, nesses anos 90, né, que houve tanta modificação, né, um período que marcou o mundo, né? O governo do Uzbequistão abriu a nação, anteriormente fechada, né, para o resto do mundo, após o colapso da União Soviética, né? Os negócios, os turismos, eles foram encorajados, né? Tem muito turismo naquela região, permitindo a entrada de trabalhadores estrangeiros em cidades como Samarcand, incluindo cristãos que ensinavam inglês e compartilhavam o evangelho. Olha que lindo, né? Durante esse período foram estabelecidas comunidades locais de crentes, né, de origem muçulmana. Em 2006, a liberdade terminou e os trabalhadores estrangeiros foram expulsos e a perseguição aos cristãos começou. Entretanto, a igreja de Samarcand e em outras partes do Uzbequistão tinha sido muito bem discipulada. Então a igreja local cresceu. Continua sendo pequena, mas forte. Os cristãos que se reúnem em igrejas nos lares de cristãos tajiques e uzbeques, eles estendem a mão a outros muçulmanos em suas redes pessoais. Que legal, né? Vamos orar conosco? Sim. Para a gente se situar, o cristianismo foi introduzido em Samarcand mesmo antes do Islã. Né? E embora tenha sido oprimido repetidamente, continua crescendo. Então, nós vamos orar pela liberdade de religião nesta cidade e nesta nação. Para a gente se encher de fé, Mateus 5,44 nos diz: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Aleluia, amém. Ore também para que as comunidades cristãs de Samarcand cresçam, sejam fortes e testemunhas ousadas, né? O que nos diz Colossenses 1, do versículo 3 ao versículo 6. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que têm por todos os santos, por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus, a respeito da qual ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo esse Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a sua verdade. E vamos orar para que muitos em Samarcand ouçam o Evangelho e possam tomar uma decisão. Amém. Mateus 7, 24 e 25 diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, e como um homem prudente que construiu a sua casa
sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Yes! Essa é Samarcande, a igreja em Samarcande. Então vamos resumir. Nós vamos orar pela liberdade de religião na cidade e na nação, né? No Uzbequistão. Orar para que as comunidades cristãs em Samarcande cresçam, sejam fortes e testemunhas ousadas, e que muitos em Samarcande ouçam o Evangelho e possam tomar essa decisão por Jesus. Amém? Amém. Vem com a gente. Vamos orar por Samarcande. Que assim seja. Graças te damos, Senhor, por mais um dia em que suas misericórdias se renovaram e nós estamos aqui. Te pedimos perdão por todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades. Nos juntamos agora ao teu exército celestial de homens valentes, de mulheres que estão lá no Uzbequistão. E todos os seus anjos guerreiros, nós vamos agora com um exército de anjos até os campos celestiais da maldade sob o Uzbequistão, onde existe toda a perseguição aos cristãos, onde existe um pensamento fechado, muralhas da mente e do coração estão ali, Senhor, e nós estamos destruindo elas em nome de Jesus. Nós oramos por uma liberdade de religião, Senhor, uma liberdade que faz com que homens e mulheres vivam em paz, não importando quais são as suas etnias, quais são as suas origens, quais são a sua crença, meu Pai, mas que vivam em paz, vivam numa comunidade próspera, que recebam o seu irmão, que orem pelos seus, pela viúva e pelo órfão. Nós oramos, Senhor, para que as comunidades cristãs em Samarcande e em todo o Uzbequistão cresçam, sejam fortes, que elas possam dar um testemunho ousado, que elas possam abraçar todos os irmãos muçulmanos, todos os amigos, os vizinhos, Senhor. Que haja, Senhor, uma renovação cristã no Uzbequistão. E para que muitos em Samarcande ouçam o verdadeiro evangelho que liberta, que sara e que cura. Nós declaramos que Samarcande e todo o Uzbequistão pertence ao Senhor Jesus. Aleluia. Amém! Amém. Chaves do Céu, todos os dias 6 e 10 da manhã. A gente fica ao vivo no Instagram, né? Depois a gente sobe no YouTube, sobe no Facebook, mas no Instagram você recebe esse pãozinho diferente. E todos os dias a gente pede para o reino do Senhor vir para pertinho, para vir para nossas vidas, porque quando o reino vem, o rei vem também. Então, declare com a gente. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus te abençoe. Faça hoje um dia super, hiper, mega, ultra extraordinário. Até amanhã, 6h10. E continuamos no Instagram ao vivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, YouTube.